Toda grande transformação começa em silêncio, não com fanfarra, não com estrondo, mas com um sussurro tão delicado que apenas quem está completamente quebrado consegue ouvir. Esta é a história de um homem que fugiu de seu próprio destino, que se escondeu no deserto por 40 anos, convencido de que Deus o havia abandonado. Mas Deus nunca abandona quem está pronto para ser encontrado. O deserto tem um som próprio. Não é o vento, não são os grãos de areia arrastando pelo chão, é algo mais profundo, como se as dunas carregassem memórias antigas demais para serem ditas em voz alta. Naquele dia, o sol caía com a violência de sempre e um homem caminhava sozinho, guiando o rebanho que era tudo o que possuía. Seu nome era Moisés. Exilado, esquecido, apagado da história. Depois de tanto tempo fugindo, ele tinha se convencido de que Deus não falava mais com gente como ele. Talvez nunca tivesse falado. Para entender quem era Moisés naquele momento, precisamos voltar um pouco. Ele não nasceu no deserto. Nasceu como príncipe do Egito, filho adotivo da filha do faraó. Tinha poder, tinha riqueza, tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Mas um dia, vendo um egípcio espancando um hebreu, seu próprio povo, algo dentro dele despertou. Ele matou o egípcio e enterrou o corpo na areia, acreditando que ninguém descobriria. Mas a verdade sempre vem à tona. Quando o faraó soube, Moisés fugiu, deixou para trás o palácio, a coroa, a segurança, deixou tudo para trás. E agora, 40 anos depois, ele era apenas um pastor, um homem que havia desperdiçado sua vida no deserto, cuidando de ovelhas que não lhe pertenciam, vivendo na casa de um sacerdote chamado Jetro. Tinha esposa, tinha filhos, tinha uma vida simples e tranquila, mas havia algo que não conseguia silenciar dentro de si. A sensação de que havia falhado, de que tinha perdido sua chance, de que Deus, se é que existia, definitivamente não tinha mais uso para alguém como ele. A verdade é que existem encontros que só acontecem quando a alma já se rendeu completamente e o coração está quieto o suficiente para ouvir o que nenhum barulho humano permitiria. Foi então que ele viu. Estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, perto do Monte Horebe, quando percebeu algo estranho. De longe, parecia apenas mais um arbusto seco, desses que o deserto consome dia após dia. Mas havia algo naquele ponto da paisagem, algo errado. Uma luz viva, pulsante, tremendo, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Ele franziu o olhar, achando que fosse miragem, porque o deserto sabe enganar homens cansados. O calor, a solidão, a falta de esperança, tudo conspira para fazer a mente criar ilusões. Mas conforme se aproximou, percebeu, o arbusto queimava e não se consumia. Era fogo sem destruição. Era luz sem explicação. Era um convite, ou talvez um aviso. Moisés havia visto muitas coisas no deserto. Havia visto tempestades que enterravam caravanas inteiras. Havia visto animais selvagens que emergiam da areia como demônios. Havia visto homens enlouquecidos pela sede, caminhando em círculos até cair mortos. Mas nunca havia visto nada assim. Por que isso não se apaga? Por que não vira cinza? Por que o fogo não devora a madeira? Havia algo impossível naquilo. Algo que desafiava as leis do mundo que ele conhecia. E cada passo que dava parecia pesar como uma decisão eterna. Porque, no fundo, ele sabia que se continuasse caminhando, se chegasse perto o suficiente, sua vida nunca mais seria a mesma. Quando ficou perto o suficiente, aconteceu. Não foi um trovão que rasgasse o céu, não foi um rugido que fizesse a terra tremer, não foi o estrondo de um céu aberto derramando fogo e enxofre. Foi um sussurro, tão leve que parecia vir de dentro dele, não de fora. Como se alguém estivesse falando diretamente em seu espírito,
contornando seus ouvidos, penetrando sua alma. E então a voz disse: Moisés, Moisés! O deserto parou. O vento parou. O coração dele parou. Era como se todo o universo tivesse se inclinado para dentro daquela pequena clareira, esperando a resposta de um homem que jamais se considerou digno de ser chamado. Moisés havia passado 40 anos sem ouvir seu próprio nome dito com reverência. No Egito, tinha sido príncipe. No deserto, era apenas o pastor. Mas agora, algo, o chamava pelo nome. 2 vezes, como se quisesse ter certeza de que ele estava realmente ali, como se quisesse que ele soubesse que era verdadeiro. Eis-me aqui, ele murmurou, sem entender se estava respondendo com a boca, com o espírito ou com o medo. Sua voz saiu pequena, fraca, quase inaudível. Mas naquele momento ele compreendeu que não importava o volume. O que importava era que ele estava respondendo, que ele estava disponível, que, apesar de tudo, ele estava ali. A voz então se elevou, mas sem perder a ternura. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Moisés tremeu, o corpo inteiro. Ele tinha vagueado por aquelas terras durante anos, pisado nelas com desatenção, reclamado delas em silêncio. Havia dormido naquele deserto, havia comido nele, havia trabalhado nele, e agora descobria que estava descalço diante do impossível. Ele sentiu que se desse mais um passo, seria consumido, não pelo fogo, mas pela verdade, porque a verdade é sempre mais ardente do que qualquer chama. Moisés tirou as sandálias. Seus pés tocaram a areia quente, e naquele contato simples ele sentiu algo mudar. Não era dor. Era como se a terra estivesse falando com ele através de seus pés descalços, como se cada grão de areia carregasse uma história, uma promessa, uma verdade que havia estado ali o tempo todo, esperando que ele estivesse quieto o suficiente para sentir. Deus então se apresentou não como uma força fria, não como um conceito distante, não como uma ideia abstrata que homens discutem em templos, mas como memória viva, como presença, como realidade. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque percebeu algo que nunca tinha ousado imaginar. Ele não estava ali por acidente, não era coincidência, não era uma miragem criada por sua mente cansada. Deus estava falando com ele. Deus o havia visto, Deus o havia chamado pelo nome. E naquele momento, tudo que Moisés tinha acreditado sobre si mesmo, que era um fracasso, que era indigno, que Deus o havia esquecido, começou a desmoronar. Porque se Deus estava falando com ele, então ele importava. Se Deus o havia chamado, então ele tinha um propósito. Se Deus se apresentava a ele como o Deus de seus pais, então ele fazia parte de uma história muito maior do que ele mesmo. E então o sussurro se transformou em missão, em sentença, em destino. Deus disse que tinha visto a dor do seu povo, ouvido o clamor, sentido cada lágrima, cada chicote, cada noite sem esperança. Os hebreus estavam escravizados no Egito há séculos. Gerações nasciam e morriam em cativeiro. Crianças nasciam já prisioneiras. Homens envelheciam quebrando pedras. Mulheres perdiam seus filhos para o trabalho forçado. E Deus tinha visto tudo, tinha ouvido tudo, tinha sentido tudo. Êxodo 3:7 diz: Disse mais o Senhor: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Deus não era indiferente. Deus não estava distante. Deus tinha visto cada lágrima, cada ferida, cada desespero, e agora ele estava pronto para agir. E escolheu Moisés, justo ele,
para enfrentar o poder mais temido da terra, o Faraó. O homem que se considerava um deus, o homem que tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas, um homem que não temia nada porque tinha todo o exército do Egito ao seu lado. E Deus escolheu um pastor, um homem que sequer conseguia falar direito, um fugitivo, um sobrevivente, um anônimo, alguém que havia desperdiçado 40 anos de sua vida no deserto cuidando de ovelhas. A resposta de Moisés foi a mesma que muitos dariam diante de uma tarefa impossível. Quem sou eu para fazer isso? Êxodo 3:11 registra essas palavras. Disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Era uma pergunta legítima. Era uma pergunta honesta, porque Moisés sabia quem ele era. Sabia que era um homem quebrado. Sabia que tinha fugido. Sabia que tinha falhado uma vez. E agora Deus o estava pedindo para fazer algo que parecia completamente impossível. O silêncio depois dessa pergunta parecia infinito, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração, esperando a resposta que mudaria tudo. E então, a voz respondeu algo que mudaria a história da humanidade. Eu estarei contigo. Êxodo 3:12 diz: Respondeu Deus: Certamente estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte. 3 palavras, 3 promessas, 3 terremotos espirituais. Eu estarei contigo. Não você é forte o suficiente, não você tem o que é preciso, não você conseguirá sozinho, mas eu estarei contigo. Era tudo, era suficiente, ou deveria ser. Mas Moisés ainda hesitou, porque ele não era herói, não era líder, não era santo. Ele era um homem comum, com medos comuns, com inseguranças comuns. E então Deus lhe deu sinais, não para convencê-lo de que era real, mas para curar as feridas que Moisés carregava por dentro. Porque às vezes precisamos de sinais não para acreditar em Deus, mas para acreditar em nós mesmos. Deus perguntou: Que é isso que tens na mão? E Moisés respondeu: Um cajado. Então Deus disse: Lança-o no chão. Moisés obedeceu e o cajado se transformou em uma serpente. Moisés fugiu de medo, mas então Deus disse: Estenda a mão e pega-a pela cauda. E quando Moisés fez isso, a serpente se transformou novamente em um cajado. Era um sinal de que o impossível era possível, de que o que parecia morte poderia se tornar vida, de que o que parecia perdido poderia ser restaurado. Então Deus lhe deu outro sinal. Disse: Mete a mão no teu seio. Moisés fez, e quando tirou a mão, ela estava coberta de lepra, branca como a neve. Era uma doença que tornava o homem impuro, que o separava da sociedade, que o marcava como amaldiçoado. Mas então Deus disse: Mete a mão novamente no teu seio. E quando Moisés tirou a mão pela segunda vez, ela estava completamente curada. Não havia nenhum sinal da doença. Estava restaurada, renovada, perfeita. E havia ainda um terceiro sinal. A promessa de que, se os 2 primeiros sinais não fossem suficientes, Deus transformaria a água do rio em sangue. Porque Deus não estava apenas mostrando poder. Deus estava mostrando que Ele tinha controle sobre tudo, sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre o impossível. E mais importante, Deus estava mostrando que Ele estava do lado de Moisés, que Ele não o deixaria sozinho, que o impossível caminharia ao lado dele. Ele não percebeu naquele momento, mas aquela conversa mudaria o destino de milhões. Gerações futuras leriam sobre aquele encontro, pessoas em tempos que Moisés nunca poderia imaginar, em lugares que ele nunca visitaria, em línguas que ele nunca falaria, conheceriam essa história e seriam transformadas por ela. Porque essa é a natureza do encontro com Deus. Ele nunca afeta apenas uma pessoa.
Ele cria ondas que se estendem através do tempo, tocando vidas que nunca conheceremos, mudando histórias que nunca veremos. E tudo começou com um sussurro, no deserto, para um homem que achava que Deus não falava com ele, para um homem que havia se convencido de que era indigno, para um homem que havia passado 40 anos acreditando que sua vida tinha sido desperdiçada. Mas havia ainda mais. Porque Moisés tinha uma objeção. Ele disse: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Era uma pergunta profunda, porque na época de Moisés, o nome de uma pessoa era muito mais do que apenas uma forma de identificação. O nome era a essência da pessoa, era quem ela era. Era seu poder, sua natureza, sua verdade. E Deus respondeu com um nome que ecoaria através dos séculos: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14 registra: respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Era um nome que significava existência eterna. Significava que Deus não tinha começo e não teria fim. Significava que Deus era a fonte de toda a vida, toda a realidade, toda a verdade. Era um nome que continha infinito dentro de si. Moisés recebeu também instruções específicas. Deveria reunir os anciãos de Israel e contar-lhes tudo o que havia visto e ouvido. Deveria ir ao faraó e pedir que deixasse o povo partir para fazer um sacrifício a Deus no deserto. E Deus lhe prometeu que o faraó não deixaria o povo partir voluntariamente, que seria necessário uma série de pragas, de sinais, de demonstrações do poder de Deus, mas que no final o povo sairia, que a libertação viria, que a escravidão terminaria. Quando Moisés finalmente se rendeu, não porque tinha deixado de ter dúvidas, mas porque reconheceu que estava na presença de algo muito maior do que ele, algo mudou no ar. Não foi a sarça que apagou. Ela continuou queimando como símbolo do fogo que não destrói, mas transforma. Como símbolo de que Deus é um fogo consumidor, mas não para destruir seu povo, para purificá-lo, para refiná-lo, para transformá-lo em algo melhor. Foi Moisés que queimou por dentro, porque ele havia sido tocado por Deus, havia sido chamado pelo nome, havia recebido uma missão. Havia sido escolhido não porque era perfeito, mas porque era humano, porque era quebrado, porque era fraco, porque era exatamente o tipo de pessoa que Deus escolhe para fazer suas obras mais impossíveis. Deus não estava mostrando um espetáculo para impressionar Moisés, estava mostrando sua natureza, um fogo que não consome, uma voz que não grita, mas sussurra. Uma revelação que só os quebrados conseguem ouvir. Porque quando estamos inteiros, quando estamos cheios de nós mesmos, quando estamos confiantes em nossas próprias forças, não temos espaço para ouvir Deus. Mas quando estamos quebrados, quando estamos vazios, quando reconhecemos nossa própria fraqueza, então temos ouvidos para ouvir, então temos corações para receber. E foi naquele instante que Moisés deixou de ser apenas um pastor, deixou de ser apenas um homem que havia falhado, deixou de ser apenas alguém que havia desperdiçado 40 anos no deserto. Ele se tornou o homem que ouviu Deus de perto. Ele se tornou o homem que teve coragem de responder. Ele se tornou o instrumento através do qual Deus libertaria um povo inteiro. Mas a jornada estava apenas começando. Porque quando Moisés desceu daquele monte, quando deixou aquele lugar sagrado, ele teria que enfrentar o faraó. Teria que confrontar o poder mais temido da terra. Teria que acreditar que Deus estava realmente com ele, mesmo quando tudo parecesse impossível. Teria que manter a fé mesmo quando o faraó recusasse deixar o povo partir. Teria que trofar que os sinais que Deus lhe havia mostrado, a serpente, a mão curada,
Eram promessas de que o impossível realmente era possível. E assim começou uma das histórias mais épicas da Bíblia. Uma história de libertação, uma história de fé, uma história de um homem comum que se tornou extraordinário, não porque tinha poderes especiais, mas porque respondeu ao chamado de Deus. Porque disse, eis-me aqui, quando Deus o chamou. Porque acreditou que eu estarei contigo, era suficiente. Toda grande mudança na Bíblia começa assim, não com barulho, mas com silêncio. Não com força, mas com entrega. Não com grandeza, mas com medo. Não com certeza, mas com fé. Porque a fé não é a ausência de dúvida, a fé é agir apesar da dúvida. É responder ao chamado mesmo que você não tenha certeza de que conseguirá. É dizer, eis-me aqui, mesmo que você tenha medo. E talvez esse seja o propósito oculto por trás dessa história. Deus ainda fala no deserto, ainda sussurra para aqueles que acham que ele os esqueceu. Ainda chama pelo nome quem acredita não merecer ser chamado. Porque Deus não escolhe os qualificados, Deus qualifica os escolhidos. Deus não procura heróis, Deus procura corações dispostos a responder. A pergunta é simples. Você teria coragem de ouvir? Ou desviaria os olhos da sarça achando que é apenas uma miragem? Porque a verdade é que Deus ainda está chamando, ainda está sussurrando, ainda está esperando que você tire as sandálias, que reconheça que está em terra santa, que responda com um simples eis-me aqui. Se essa história mexeu com você, talvez seja porque esse vídeo precisava chegar exatamente até aqui. Talvez seja porque você também está no deserto. Talvez seja porque você também acredita que Deus o esqueceu. Talvez seja porque você também precisa ouvir que Deus está vendo a sua dor, ouvindo o seu clamor e tem um propósito para a sua vida. Inscreva-se no canal, mas só se estiver pronto para ouvir o próximo sussurro.